eu sou a Ray e esse é de Livro em Livro. A gente gosta de ser feito de trouxa, né? Pelo menos quando se trata de livros. Eu particularmente adoro quando acontece ali um plot twist que eu não tô esperando e de repente eu fico passada e parece que a história muda totalmente e vai pra outro nível e é surreal, assim. Não são muitos plot twists que conseguem me pegar, assim, de cara, assim. Até porque eu gosto muito de ler teorizando. Se vocês assistem um resenha vlog aqui do canal, que é um quadro onde eu faço um vlog de leitura conforme eu vou lendo, e no começo tem uma resenha, assim, sem spoilers e tal, vocês sabem que eu adoro ir lendo e teorizando o que vai acontecer e as possibilidades e analisando. Então, não é sempre que o plot twist me pega, mas quando ele pega. Então hoje eu vim aqui a pedido também da Ana, que é uma inscrita aqui do canal. Ela sugeriu esse vídeo, que era um vídeo que eu já tava, na verdade, pensando antes. Foi muita, tipo assim, transmissão de pensamento. E são alguns dos meus plot twists favoritos, ou alguns dos livros que tem os plot twists que me pegaram, assim, de cara. Tem um acontecimento ali que realmente te pega totalmente de surpresa, e tudo que você achava durante o livro, de repente muda e é outra coisa, e a história evolui pra um outro patamar, entendeu? Tipo, um dos maiores plot twists da cinematografia, o Darth Vader dizendo: "Eu sou o seu pai". Não! Eu acho que ficou meio misturado também com outro plot twist que eu gosto muito, que é aquele do Senhor dos Anéis, né? Quando Gandalf tá lá em Moria, e aí ele vai, tá impedindo a passagem, e aí ele vira, tá caindo lá, segurando, ele vira e fala: "Fly, you fools!" Não! Gandalf! Sabe? Sensacional. E é claro que eu não poderia começar esse vídeo sem falar de um dos plot twists que mais me deixaram com a cara no chão. Esse livro, ele é um dos meus favoritos, ele se tornou um dos meus favoritos e com certeza um dos grandes motivos para ele ter se tornado um dos meus favoritos foi esse plot twist que acontece na última página do livro. Na última, que é pra você ficar desesperada pra próxima. É claro que eu tô falando de Três Coroas Negras, da Kendare Blake, né, gente? Gente, o final desse livro me pegou totalmente de surpresa. E depois eu me senti uma idiota por não ter pensado nisso antes. Porque até o nome da pessoa na hora do plot twist tem tudo a ver. Então já era uma dica que tava ali na nossa cara sendo esfregada e a gente não percebeu. Pra quem não sabe nada desse livro aqui, a gente tem uma ilha que aí tem uma lenda, ele é governada por uma rainha, né? Então essa rainha tem 3 filhas. Sempre as rainhas têm 3 filhas. E essas 3 filhas, elas cada uma nascem com um poder diferente. Uma é envenenadora, uma é naturalista e a outra é elemental. E aí elas são criadas em partes diferentes da ilha, porque quando elas atingem uma certa idade, elas têm que competir pelo trono. Elas têm que se matar, porque só uma pode governar. O próximo livro que eu queria falar aqui com vocês, na verdade, eu ia falar... Meu Deus! Eu ia falar só de um, mas não tem como eu falar só de um, eu tenho que falar dos 3, porque é uma trilogia. E a trilogia inteira é repleta de plot twists que deixam a gente com o cabelo em pé, assim. É muito sensacional. Essa é uma das minhas trilogias favoritas da vida, uma trilogia de ficção científica, que na verdade não é mais tão trilogia porque saiu um outro livro aí, mas esses 3 aqui fecham muito bem. E eu tô falando de Fúria Vermelha, do Pierce Brown. Gente, esses livros, eles são recheados de plot twist. Toda hora acontece uma coisa chocante na história que te deixa surtada, que você acha acabou, não tem mais jeito, não tem como sair, não tem como superar isso, e aí acontece uma outra coisa, e aí acontece uma outra coisa, e você fica lendo assim, desesperada. Então, eu não posso falar só de Fúria Vermelha, eu tenho que falar de Filho Dourado também, e de Estrela da Manhã, que é a trilogia inteira, todos eles. Se você gosta de livro com bastante ação, com bastante coisa acontecendo, estratégia, muita estratégia, guerra no espaço e 1000 coisas assim. Nossa, esse livro tem tudo, ele te entrega tudo. Outra trilogia que eu não podia deixar de colocar nessa lista, que é uma das minhas favoritas também da vida, que tem os plot twists que é pra você cair duro, morto. Cause she's dead. Tipo, me enterra mesmo, sabe? E são coisas que você pensa assim, tipo, ele não vai fazer isso, né? Isso não é real, não vai fazer isso. E ele faz. Ai, meu coração. É claro que eu tô falando de Mistborn,
Nascidos da Bruma é o primeiro livro, mas tem o segundo, que é O Poço da Ascensão, e o terceiro, que é Herói das Eras. Eles são meio grandes, principalmente o último livro, mas eles são excelentes. Eles são uma das minhas trilogias de fantasia favorita da vida. Principalmente pela construção de um universo que é sensacional. A gente tem um mundo onde algumas pessoas são capazes de consumir certos metais e extrair poder deles. Tem gente que extrai só um tipo de metal ou só outro. E tem os Nascidos da Bruma que conseguem extrair poder de todos os metais. E é sensacional. E aí tem esse governo que é controlado por um ditador e esse grupo de rebeldes está tentando derrubar esse cara. Só que esse cara é tipo Deus, sabe? Ele criou o mundo. É surreal, é muito bom. O final desse livro aqui, do primeiro livro, ele já te dá um soco no meio da cara e você não acredita que aquilo que aconteceu é real. Eu fiquei o segundo livro inteiro achando, quando que vai desfazer aquele plot twist? Quando que vai ter mais um e aquele foi mentira? E o final da trilogia é espetacular, porque quando você recebe a resposta final da coisa mais importante que você vem se questionando desde o primeiro, não era nada do que eu tava esperando. E eu tinha certeza do que era. E na verdade não era. Mais um livro que teve um plot twist aí no final que me deixou passada. E na verdade é um livro de um gênero que eu não costumo ler tanto assim. Que ele é meio suspense policial, investigativo, alguma coisa assim. Não faz muito meu gênero de leitura, apesar de vez em quando, pelo menos alguns que eu li eu gostei bastante, principalmente porque você tem muito espaço pra teorizar, né, que é o que eu adoro fazer. Mas eu tô falando de A Garota Perfeita, da Mary Kubica, ou Kubica, até hoje eu não sei como pronunciar o nome dessa autora. Eu não posso falar pelas pessoas que leem muito desse gênero, se eles acharam muito inovador, se eles acharam previsível, eu não sei. Sei que eu, particularmente, falando por mim, eu fiquei chocada. Porque durante o livro eu imaginei 1000 coisas diferentes, mas eu nunca imaginei o que aconteceu no final. Eu fiquei passada demais. O que acontece aqui é que tem essa personagem principal, a Mia. Ela tá num relacionamento aí super conturbado com o cara. Ela marca num bar pra conversar com ele, só que o cara não vai. Ela acaba conhecendo um outro cara aí, que aí ela acaba se interessando por ele, e aí ele chama ela pra ir pro apartamento dele, ela vai, só que ela não sabe que ele foi enviado pra sequestrar ela. O livro se passa em 2 tempos diferentes. Um no presente, que ela perdeu grande parte da memória e ela tá tentando aí, voltando aí à vida normal, e um no passado pra gente entendendo as coisas que estavam acontecendo. E você não sabe como é que você chegou no ponto que está no presente, você fica querendo saber, e aí entra o passado e é uma loucura. E se eu tô falando de plot twist, tem um outro livro que eu não posso deixar de fora, porque, meu Deus, esse daqui também é um dos meus favoritos da vida, inclusive é o meu livro favorito da Intrínseca. Eu gosto muito desse livro, é uma ficção científica também, e é maravilhoso demais. Se você ainda não leu, você precisa ler agora, pra já. Eu tô falando de Matéria Escura, do Blake Crouch. Gente, você quer plot twist? Então você toma plot twist. Fora o fato da história ser muito diferente de qualquer coisa que eu já tenha lido e de fazer você questionar muitas coisas da sua própria vida. Sabe quando você fica assim pensando, e se? E se eu fizesse isso? Se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse tomado essa decisão? Como é que seria meu futuro agora? Você fica se questionando sobre tudo. Ele faz a gente refletir demais sobre essas questões e a pessoa que nós nos tornaríamos se tivéssemos tomado rumos diferentes, sabe? O livro é tipo assim, é um plot twist. O cara tá ali, né? Ele era um cientista super promissor e disseram que ele ia ser sensacional, o cara mais foda, assim. Só que aí ele acaba tendo um filho com a mulher dele, então se casa, e ele acaba desistindo dessa oportunidade de emprego, dessa pesquisa dele incrível, pra poder ficar com a família. Foi a opção que ele fez, dar prioridade à família. Ele começa a dar aula numa faculdade e tal. E aí um amigo dele é um prêmio, o maior prêmio da ciência e tal. E ele começa a questionar tudo que ele fez na vida dele, porque o amigo dele tá lá onde ele poderia estar agora. Mas aí ele vai pra parabenizar um amigo dele, e aí ele acaba sendo sequestrado. E aí quando ele acorda, ele tá no mesmo mundo dele, mas de repente a vida dele mudou completamente. A mulher dele não reconhece ele, o filho dele não existe, as pessoas não reconhecem ele da mesma maneira. E é surreal como as coisas estão acontecendo. Ele tá tentando entender o que aconteceu, como é que realidade é essa aqui, eu vim parar, cadê minha mulher, meu filho? E pra finalizar aqui com vocês, tem essa história que eu gosto bastante também. Eu gostei muito do primeiro livro, gostei dele, mas o segundo...
É sensacional. O Ceifador, do Neil Shusterman. Aqui a gente tem esse universo, cara, que é muito incrível. E ele é muito bem construído e é genial, assim. Ele, primeiro que o mundo evoluiu tanto que as pessoas não morrem mais, não tem mais certas doenças que a gente tem. E ele é governado por uma inteligência artificial. Genial. Só que como as pessoas não morrem mais, a gente tem que ter um nível de você controlar o crescimento populacional, né? Então existe um grupo de elite ali, que são escolhidos a dedo, de pessoas que são essas que chamadas de ceifadores. Eles estão ali porque eles matam as pessoas, já que ninguém morre mais, eles precisam matar algumas pessoas, entendeu? Então eles vivem aí, eles têm uma cota de mortes que tem que ter por semana, por mês, e aí tem várias regras, e eles têm que escolher aleatoriamente pessoas pra matar, pra ceifar. E acontecem mil coisas, e a gente segue esses dois garotos adolescentes, né, que foram escolhidos para serem aprendizes de ceifadores. Cara, é muito legal, é muito genial. O livro, ele vai ok, assim, até uma parte, de repente acontece uma coisinha ali que muda tudo e você já fica tipo, ah não, agora tá interessante, agora eu curti. E aí depois desse negocinho, desse plot twistzinho ali, você já fica bem querendo saber. Só que aí termina o livro, você fica querendo o próximo, e o próximo, A Nuvem. Pelo amor de Deus, que livro! Mas eu não posso falar nada pra não dar spoiler pra vocês, simplesmente leiam! Bom, gente, então esses foram alguns dos meus plot twists favoritos, que eu gosto muito, muito mesmo. E contem aqui embaixo quais são os de vocês. Se você gostou de qualquer um desses livros, por favor, comprem pelo link do canal que fica aqui embaixo. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, a gente se vê em breve. Beijos e até a próxima!